Leia a Bíblia todos os dias para não ser escravo de enganadores. Igreja Cristã com Obras. Essa mensagem é a base de toda sua fé. Primeiro pilar. Entenda. O amor do Senhor é além de nossa compreensão. Busque esse amor. Entendendo a sua confissão de fé. Confissão para a salvação. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10. Essa parte, meu irmão, minha irmã, é muito importante. Por quê? Porque é o início da sua jornada espiritual. É o início para que você venha realmente conhecer Jesus Cristo, teu único e suficiente Salvador. Porque se você não confessar com a sua boca, e se você não acreditar no seu coração, então você não vai ver a face do Senhor. Ah, mas por que eu preciso confessar com a minha boca? Se Deus conhece o meu coração. Porque quando você confessa com a sua boca, você está materializando voluntariamente o desejo de conhecer o Senhor Jesus Cristo. Você está mostrando para o mundo, para as pessoas que estão ao teu redor, que você aceitou e crê que Jesus Cristo morreu naquela cruz por você. Amém? E quando você confessa com a boca e também crê no coração, você vai fazer o quê? Crendo no coração, você faz a justiça para Deus. Você quer ver aqui, ó? Com o coração se crê para a justiça, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, quando você confessou no coração, você tem a certeza que você vai obedecer à vontade do Senhor. Por quê? Porque vai entrar a palavra do Senhor, não a lei, é a palavra do Senhor. Então é por isso que você tem que ter a certeza de que você aceitou Jesus, você entendeu quem é Jesus Cristo, por que Ele morreu na cruz por você. Aí quando você confessa, você já deixa entrar no teu coração que a partir daquele momento você vai fazer a justiça. Porque a partir daquele momento você vai ser uma nova criatura. O Velho Testamento, as velhas leis vão ficar para trás. Porque antes as pessoas, para chegarem até Deus, elas tinham que cumprir a lei. Agora, através de Jesus Cristo, você consegue chegar até Deus. Então essa parte é muito importante você também entender. Amém? E com a boca se faz confissão para a salvação. Quando confessamos, já está dentro de nós a fé, ou seja, a nossa fé se manifesta. É preciso você entender que todo ser humano, ele já nasce com uma fé. Certo? Ah, mas como assim? Ele já nasce com uma fé. Quando nós nascemos, o Espírito do Senhor já está em nós, porque foi Ele que nos trouxe, foi Ele que nos formou. Então o que acontece? Quando nós nascemos para o mundo, saímos dos 9 meses da barriga da mãe e nascemos para o mundo passa a nos educar. Então o que o mundo faz? O mundo nos afasta de Deus, mas ao mesmo tempo ele não afasta nós de Deus. Ele faz nós conhecermos a Deus, ele faz conhecermos a Jesus Cristo, ele mostra que nós conhecemos, que nós sabemos que existe um Deus, que existe um Salvador, mas nós não temos essa intimidade com Ele. Por quê? Porque o mundo coloca Deus como um Deus carrasco, um Deus vingativo, um Deus que não perdoa, tudo é pecado, nada pode se fazer. E o mundo começa a mostrar as opções de alegria para a carne, satisfação, prazer.
Ele não oculta Deus, porque o diabo não vai ocultar Deus, mas ele vai induzir você, a entendermos que existe sim um Deus, mas esse Deus está distante de nós, que nós temos que fazer o quê? Nós só pedimos para Ele, mas nós não esperamos, nós não fazemos a vontade deles, e ali não vem a bênção, não vem a vitória, nós deixamos para lá, vamos procurar outras coisas, vamos procurar outros deuses, mas esse Deus que está na Bíblia já não é o Deus realmente que existe. Está dando para entender? Então a fé, ela já vem manifesta dentro de nós. Agora, qual que é a diferença agora? Quando você aceita Jesus, quando você confessa com a sua boca, a fé começa a ressurgir dentro de você. Aí você vai entender esse ponto aqui que é importante, ó. Cuidado com a confissão por emoção. Esta parte é muito importante, pois a palavra do Senhor nos ensina: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Aqui, Deus está nos ensinando que o nosso coração ele é enganoso. Você pode ver, olha na sua vida. Às vezes você age com emoção com determinada situação, você fala assim, puxa, eu tenho vontade de comprar determinado carro, mas como ele é bonito, tal, que isso aqui é teu sonho de consumo. Porque você alegra de ver o carro. Quando você compra ele, aí você já vê, você fica com aquela frustração e fala, puxa, não é o carro que eu queria. É a mesma coisa aquela pessoa. Nossa, a pessoa é a melhor pessoa do mundo, tal, você confia nela, faz tudo por ela, tal, daqui a pouco você se decepciona. Isso é o nosso coração. Ele é enganoso, ele nos engana a nós mesmos. E é por isso que eu falei no começo ali, que nós nascemos com a fé, só que o mundo nos ensina de outra maneira a conhecer a Deus. Então ele nos ensina o quê? A nós guardarmos as coisas do mundo e se afastar de Deus. Ou seja, o que nós guardamos no coração é o mundo que nós aprendemos. É essa que é a nossa maior batalha agora que vai ser. É a batalha interna da gente. Para que o Espírito do Senhor possa realmente revelar de fato e de verdade para nós. Então, presta atenção nisso. A sua confissão por emoção. Mas como eu sei, pastor, que a minha confissão foi por emoção? Vamos lá. Como saber se realmente você fez a confissão salvadora, aquela confissão de fé verdadeira, de transformação? Vamos lá. Fé salvadora, a fé da certeza. Quando você sabe, vou dar um exemplo aqui, ó. Quando levantar um problema em sua vida e você agir a sua fé crendo na palavra, ou seja, como está escrito, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Quando você levanta algo na sua vida, seja na vida financeira, seja na vida sentimental, seja na sua saúde, seja na vida espiritual, seja onde for, você não se abalar e você primeiramente buscar no Senhor uma resposta, aí sim você fez a confissão da fé salvadora. Aí sim você está no caminho correto do Senhor Jesus Cristo. Aí sim. Agora, se for ao contrário, a fé da emoção, o que seria essa fé? É a fé de impulso, com pressão. Ou seja, mas se levantar um problema na sua vida e você reclamar, desanimar, desesperar, ficar com medo, aí o que acontece? A tua fé foi fé de emoção. É onde está escrito no Evangelho de Tiago, que ele diz assim, ó: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago, capítulo 1, versículo 8. Ou seja, o homem de coração dobre, ou seja, um coração que não é convertido. Ele é um coração, metade está no mundo e metade está na fé do Senhor. Mas a parte que está no mundo fala mais alto. Ou seja, ele tem dois pensamentos, ele fica na dúvida, será que Deus vai ver isso? Será que Deus vai conseguir me ajudar? Será que eu vou ter a resposta do Senhor? Ele até crê, ele até ora, mas demora para chegar. Em vez de ele buscar no Senhor, Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Para que a minha resposta não chegou a ti.
Ah, Senhor, porque eu creio, porque o Senhor é o Deus do impossível, e eu tudo posso naquele que me fortalece. É em Ti que eu confio. Quando você começa a buscar no Senhor, dessa maneira, abre o coração para Ele, você usa a tua fé, dá certeza, aí Deus fala com você. Porque quando você está na fé da emoção, você fica lá, ah, será? Mas será? Ah, eu vou entregar na mão do Senhor. Passa meia hora, você tira da mão do Senhor. Aí você fica nervoso ou nervosa de novo. Aí você, não, eu vou entregar, Senhor, eu confio no Senhor. Você coloca a situação, o problema que você está enfrentando na mão do Senhor. Passa 10, 15 minutos. Ai, Senhor, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Ai, Senhor, me ajuda, fala comigo. Estou tão agoniado, estou tão triste, me ajuda. Essa é a fé de emoção. Amém? Então entender é essa é a parte fundamental para que você possa entender aonde você está hoje nos caminhos do Senhor e o que você está passando. Por quê? Porque se você já está um bom tempo na igreja, um bom tempo com essa palavra, mas ainda você continua se abalando, desanimando com a situação, sinal que a tua fé foi fé de emoção. O que você tem que fazer? Você tem que voltar no primeiro amor, buscar no Senhor, se ajoelhar, clamar ao Senhor para tirar tudo isso e começar a colocar a palavra dele no coração. Amém? Aqui, ó, um exemplo aqui, ó. Por isso, muitas pessoas abandonam o Senhor Jesus Cristo quando vem grandes dificuldades, mesmo depois que se batizou nas águas. Ou seja, o segundo processo é se batizar nas águas. Que aí vai fechar a aliança que nós vamos ver depois lá, que é o segundo pilar. Mas aí, o que acontece? Por isso que você vê muitas pessoas, ah, eu era crente, nossa, eu era presbítero, eu era obreiro, eu era pastor, eu trabalhava na obra, eu cantava, mas hoje eu não sei o que aconteceu, eu me desanimei, tanta luta, sabe, a gente é fraco e tal. Não, não é, é porque o começo dela foi errado. O começo dela, ela não percebeu que a fé dela foi fé de emoção. A confissão foi confissão de emoção. Ela foi naquele momento, resolveu um problema da vida dela, Deus falou que ia transformar, ela aceitou Jesus Cristo com o apelo que o pastor falou, quem estava na frente ministrando, ela foi lá, aceitou Jesus, confessou com a boca, mas não entrou no coração a justiça. Ou seja, ela não conseguiu entender a palavra. Aí ela sai de lá, o problema resolveu, aí ela continua, vou buscar, que eu me senti bem, Deus falou comigo, continua, tal, e se batiza, tal, e daqui a pouco vem a primeira dificuldade. Ela esquece o que ela fez. Por quê? Porque a fé dela estava em dobre. Coração dobre. Amém? Ou seja, dois pensamentos. Ela não teve a transformação, ela não teve a fé da certeza da salvação. É por isso que você vê muitas pessoas desanimando. É por isso que às vezes, se você está desanimado ou desanimada, volta para o primeiro amor. Reveja a tua confissão de fé. Você não precisa se batizar novamente, não. Você não precisa confessar Jesus novamente, não. É preciso você olhar para dentro de você e falar, poxa, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, me transforma. Senhor, eu quero te conhecer de fato e de verdade, porque eu não te conhecia. Era emoção, mas realmente agora eu creio que o Senhor é meu Salvador. Aí você confessa para você, em voz alta, você fechado num quarto, aonde você estiver. Mas para você não precisa na frente de ninguém estar confessando. Não, ali você confessa, ali você fala assim, Senhor, eu creio, e daqui para frente vai ser uma nova vida para mim. E ali você continuar uma transformação na sua vida. Amém? Aí, ó, esse ponto aqui, entenda a sua fé. A sua decisão de crer no coração e confessar com a sua boca que o Senhor Jesus Cristo é o seu único Salvador, fará com que a sua fé haja em direção de acreditar na palavra. Ou seja, se você, tá vendo? Se você realmente acredita que Jesus Cristo morreu na cruz por você, você deixou entrar realmente o fato de verdade que você crê mesmo, que Ele é o único suficiente na sua vida como Salvador, aí vai acontecer o quê? A própria palavra, o próprio Espírito vai fazer que o Espírito Santo do Senhor vai fazer com que você vai começando pela palavra entrar nos caminhos do Senhor na direção certa. Por isso está escrito aqui, ó, creia com fé, pois o Senhor Jesus Cristo te escolheu. Porque Ele te escolheu, meu irmão, minha irmã. Você está aí, você está vendo esse vídeo, se você está passando por isso, não é porque você eu sou especial, eu sou inteligente, eu sou rico, eu sou pobre, eu sou humilde, eu sou bom de coração, não. Não é isso. Porque Deus viu algo em você que você vai ser uma pessoa transformada na vida dele. Para transformar a sua vida.
Ele viu em você que você vai te dar o direito da vida eterna, para você que está em volta de você. Porque ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é superior a ninguém. Então, é necessário você o quê? Quando você acredita que vai ser transformado, aí você vai entender tudo o que está acontecendo na sua vida. Por isso que esse primeiro pilar, é a necessidade de realmente você entender a sua confissão. Se ela foi de fé ou foi uma confissão de emoção. Amém? Entenda a sua fé. Vamos partir para outro bloco. Nunca esqueça, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Entenda uma coisa, o que é sujeitar-vos, pois, a Deus? É estar sempre na presença do Senhor, é sempre buscando o Senhor, sempre em comunhão com o Senhor. E quanto mais você busca o Senhor, mais você tem comunhão com o Senhor, mais o diabo se afasta de você. É assim. Porque quando você tem realmente Jesus Cristo na sua vida, tudo que está em volta de você está cercado pelo Espírito Santo do Senhor. Você tem autoridade, você tem poder no nome do Senhor Jesus Cristo para expulsar o mal. Então, resista. Como resistir? Sujeitai-vos ao Senhor. Mas como que eu faço isso, pastor? Como que eu me sujeitai vós, pois, ao Senhor? Como eu me sujeito mais a Deus? Vamos lá. Primeiro, creia. Quando você entender a sua decisão de fé, a sua vida espiritual vai mudar. Por isso é importante ler a Bíblia todos os dias. Porque, meu irmão, minha irmã, só tem uma forma de você crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. É lendo a Bíblia todos os dias, porque é a palavra do Senhor. Porque você não vai estar alimentando a sua carne física com a palavra, você vai estar alimentando a sua parte espiritual. Você vai alimentar o teu espírito que está dentro de vós, o Espírito do Senhor. Por quê? Porque você vai deixar a palavra entrar. E quem é a palavra? É Jesus Cristo. E o segundo ponto, reservar um tempo para a sua oração com o Senhor Jesus Cristo. Agora eu pergunto para você, quanto tempo você lê a Bíblia por dia? Quanto tempo você faz oração por dia? Né? Então, é necessário você começar a mudar. Porque quando você aceitou Jesus Cristo e confessou realmente a sua confissão de fé, o que vai acontecer? O próprio Espírito que está dentro de você, que ainda não é o Espírito Santo, mas o Espírito do Senhor que está em vós, que é o Espírito que Deus dá para todo mundo, o entendimento, a consciência, vai começar sim a te manifestar um desejo de você buscar o Senhor. Então, e esse desejo só tem uma forma, você vai ter que lutar contra a sua carne. Por quê? Porque ainda o Espírito está falando baixo. Lê a Bíblia. Oxa, eu estou com vontade de ver a palavra, estou com vontade de escutar um louvor. Eu vou orar hoje. É isso, o Espírito está falando baixinho com você, mas a carne está superior ainda. E muitas das vezes a carne te encobre e fala assim, hoje eu não vou ler não, estou cansado. Não quero escutar louvor não. Hoje também não vou orar não, amanhã eu oro, Deus entende, estou cansado demais. Só que você esquece de uma coisa, meu irmão, minha irmã. Se você está respirando, é porque Deus permitiu que você respirasse. Porque na hora que falar acabou, acabou. Nós não conseguimos imaginar isso. Por quê? Porque nós não pensamos, é automático, mas não. Quem é dono da vida e da morte é o Senhor. Não adianta. Então é melhor você começar a entender a sua confissão de fé e começar a buscar o Senhor, começar a se entregar e deixar que o Espírito que está dentro de vós fale, para que você venha ter realmente aquele encontro real e verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo, para que Ele venha transformar a sua vida e viver a palavra que está escrito de você. Que a Bíblia está escrito, tudo que Deus vai fazer na sua vida, já está escrito para você, para a tua família, no teu casamento, na tua vida sentimental, na tua vida financeira, na tua saúde, já está tudo escrito, reservada, preparada, mas para isso é necessário você abrir o coração, é necessário você crer de fato e de verdade. Crer, confessou,
com a fé da certeza, não confessou com a fé da emoção. Fé da certeza, caminha, não olha para trás, não olha para o lado, vai, é assim. Você tem um tempo para Deus em oração, você tem um tempo para ler a Bíblia, para falar, para escutar a palavra, para entrar a palavra dentro de você, um tempo para orar, que é para você falar com Deus, e ali você vai deixar Deus trabalhando. Amém? Para nós terminar, 2 pontos importantes. Esse primeiro ponto: seja praticante da palavra, seja um cristão com obras. Segundo ponto: qual a obra que você fez hoje? Tive fome e deste-me de comer? Tive sede e deste-me de beber? Era estrangeiro e hospedaste-me? Estava nu e vestiste-me? Adoeci e visitaste-me? Estive na prisão e foste me ver? Qual a obra que você fez hoje? Ah, mas pastor, eu já aceitei Jesus Cristo como meu Salvador, então eu não vou ser salvo pelas minhas obras. Eu vou ser salvo pela graça no Senhor Jesus Cristo, como diz o apóstolo Paulo. Realmente, você vai ser salvo pela graça, porque você confessou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Agora eu pergunto para você, e põe isso no teu coração para você meditar. Se você acha que se você ficar somente na falação de aceitar Jesus como Salvador e não colocar em prática o que você aprende na palavra e deixar a palavra ser transformada dentro de você, você acha que você vai continuar firme até o final e ser merecedor da coroa da vida? Porque em Apocalipse está escrito: aquele que for fiel e guardar as minhas palavras até o final será salvo, será merecedor da coroa da vida. E aí? Só tem uma maneira, meu irmão e minha irmã, de você ficar avivado na fé, de você ter comunhão com o Senhor Jesus Cristo. É você praticando a palavra. É praticar a palavra, o que é? É a transformação. E para você ser essa transformação, não é você, a carne que faz, é o Espírito Santo do Senhor que vai fazer você ser transformado. E qual é o primeiro passo? Primeiro você define que fé que eu tenho. Ah, eu tenho a fé da certeza. Eu tenho a fé da certeza. Ah, você tem a fé da certeza? Da confiança? Então tá bom. Então eu aceitei Jesus. Então deixa o Espírito Santo trabalhar. E o teu próximo passo vai ser o quê? Vai ser o batismo nas águas. Para você ser transformado, matar a velha criatura e nascer uma nova criatura em Cristo Jesus. Que é o que nós vamos ver, que é o segundo pilar lá na frente. Amém? Abre o seu coração. Deixa o Espírito Santo do Senhor falar mais contigo. Para que você venha entender. Para que você possa ser chamado de bendito de meu Pai. Está com dúvida? Leia Mateus 25, do 31 ao 46. Aí você vai despertar. Amém? Deus abençoe você grandemente e a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo.